Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Douglas Siqueira e nesse vídeo eu vou te mostrar 4 passos ou 4 estratégias para você criar uma rotina pré-competição e durante as suas competições também e conseguir atingir um estado mental de foco, um estado mental de concentração, que é um dos grandes desafios para muitos atletas também. Não conseguir saber qual é o melhor estado de ativação, qual é o melhor estado de concentração. Só que antes, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo nos seus grupos, nos grupos de WhatsApp, para que ele possa impactar ainda mais atletas e eles possam se beneficiar disso e a gente conseguir aumentar o nível esportivo que a gente vem praticando por aí, beleza? Então, assim, é comum a gente saber que cada atleta, ele sabe, ou ao menos ele desconfia, qual é o seu estado mental ideal de desempenho, ou aquele estado que acaba facilitando o famoso estado de flow. Não sei se você conhece ou não esse estado de ativação. Isso eu vou deixar para estar falando num próximo vídeo aí também, mas fica bem atento porque o estado de flow ele é o estado de atenção. Então, assim, alguns atletas, eles funcionam melhor quando eles estão mais agitados, quando eles estão, vamos dizer assim, mais agressivos. E aí existem outros que eles já preferem um estado mais relaxado, mais tranquilo. Tem aqueles atletas que eles preferem, por exemplo, que eles gostam da adrenalina, que eles curtem a pressão, por exemplo, de estar sob pressão. E aí também existem aqueles que não conseguem lidar com essa pressão e eles acabam perdendo para ela, ou melhor, acabam perdendo para si mesmo. Isso acontece bastante dentro do mundo esportivo, dentro do ambiente do jiu-jitsu acontece demais isso, é o esporte que eu mais pratico hoje, e outros atletas, eles precisam entrar nesse estado muito tempo antes. Então, é como existem aqueles que começam apenas alguns instantes antes. Então, existem aqueles que horas antes da competição, ou até mesmo dias antes, eles já têm que entrar naquele estado mental, já têm que ir virando a chavinha. E tem aqueles que eles preferem tocar, lidar mais tranquilamente e só focar alguns instantes antes da luta, por exemplo. Só que você tem que tomar um cuidado muito grande, porque o que funciona para um pode não funcionar para outros, tá? E aí você vai ver que aqui eu utilizo mais os exemplos das lutas do jiu-jitsu, mas o que você pode pensar? Você pode pensar na sua modalidade, por exemplo. O que mais se encaixa para ela? Qual que é a melhor forma de ativação, tá? E aí, atleta, perceba que existem grandes diferenças de comportamentos entre cada atleta. Então, tem aqueles que são mais calmos, aqueles que são mais pilhados. Então, é muito importante que você não tente reproduzir o que os outros fazem, pois o que funciona para um pode não funcionar para você. Então, o que é a primeira coisa que você precisa saber? É se aquilo que outras pessoas estão fazendo, se atletas que são referências para você, se o que eles fazem se encaixam nas suas necessidades e na sua personalidade também, porque isso conta bastante, porque às vezes você quer fazer uma coisa que aquele cara ele tem uma personalidade totalmente diferente da sua. Então, se o cara é mais pilhado, você é mais calmo, e você tentar fazer aquilo numa pilha maior, sem você ter o conhecimento prévio e sem saber como fazer essa ativação, vai ser muito complicado. Dá para fazer? Dá, mas demanda um treino, demanda um treinamento mental nesse sentido. Então, é bastante comum os atletas de sucesso eles terem na sua rotina os rituais comportamentais, cognitivos de pré-competição. E eles fazem isso repetidas vezes. Então, o que é cognitivas, né? Isso a gente está falando dos pensamentos, da forma de pensar. Então, eles já fazem isso repetidas vezes. Isso faz parte da rotina de treinos dele, não só físico, técnico, mas também mental e comportamental. E aí eles fazem isso exatamente por quê? Porque isso acaba propiciando o estado certo de ativação, que favorece a sua alta performance. E aí isso permite ele a conseguir ativar o foco, a concentração e disciplina também nesse sentido, que são questões que você também consegue estar desempenhando e estar desenvolvendo, desde que você faça o treinamento correto para isso. E aí o melhor momento para você praticar essa rotina
é durante os seus treinos. É lá que você pode se permitir a errar, a acertar, certo? E nesse sentido, você vai conseguindo encontrar as suas melhores formas de você praticar, de encontrar nesses exercícios a sua melhor forma de foco, a sua melhor forma de ativação. E quanto mais você pratica, mais automatizado vai ficando e mais fluido vai se tornando no momento que você precisar usar nas competições. Vai se tornar algo mais natural para você. Então, isso é muito importante também nesse sentido, beleza? E uma vez que você consegue trabalhar essas questões, a ideia é que você possa conseguir, através desse vídeo, através do que a gente está falando aqui, explorar essas estratégias que elas possam ser úteis para você na sua rotina de pré-competição, como também no momento competitivo. E aí isso vai facilitar a sua concentração, a sua confiança, o seu desempenho. E agora eu vou te mostrar esses 4 passos para você treinar o seu estado de ativação, e aí você vai ver aquele que melhor funciona para você, a melhor estratégia, e você pode alinhar essas estratégias também, somando uma a outra. Pode usar uma isoladamente, mas você consegue estar unindo elas também em prol do que você vai desenvolvendo dentro do seu ambiente esportivo, dentro dos seus treinos, dentro da sua prática de competição e assim por diante. Beleza? Então, o que vai ser importante nesse sentido? Uma questão que você tem que se atentar também, primeiro delas, é você conseguir definir e visualizar o seu plano de competição. Então, você precisa ter uma visualização do seu planejamento de competição. Os grandes atletas, eles conseguem executar esses planos pré-competição e de competição para estimular o foco de forma intencional, ou seja, eles conseguem criar esse desenvolvimento. E com isso, eles buscam criar também meios de saber o que fazer para se preparar para possíveis eventualidades que possam acontecer. Porque nem tudo você consegue antever o que vai acontecer, mas você já consegue planejar de acordo já com a sua experiência. Então, quando você consegue criar um plano de ação e você consegue visualizá-lo, isso vai te ajudar a manter o foco no que tem que ser feito, na tarefa que você tem que executar. E aí isso vai diminuir a influência de possíveis distrações que venham a surgir no momento de competição. É muito comum isso acontecer dentro do jiu-jitsu. Então você vai ver que muitas vezes a gente está falando de torcida, de ambiente, a pressão por ganhar, a pressão que o próprio atleta coloca nele mesmo. E isso envolve diversas modalidades, tá? Então o que vai ser importante nesse sentido? Primeiro, você precisa ensaiar as suas melhores estratégias. Então, o que é ensaiar as melhores estratégias? Você vai ver que é possível que você tenha um plano A, um plano B, um plano C. Então, você precisa fazer isso porque é importante nesse sentido também que você tenha mais de uma opção. Senão, caso algo não aconteça como você planejou, só pensando em uma questão, pode ser que você precise de outros planos. Se você não tiver, vai ficar muito complicado se você não estiver preparado para isso. E uma vez que você tem o seu planejamento de treino, que você tem as suas estratégias traçadas, você pode chegar no seu treinador e discutir com eles as opções que você acabou observando. Então, é muito importante ter esse diálogo também, de questionar com ele e falar, eu pensei isso, se tal coisa acontecer, eu pensei que eu posso estar fazendo isso, o que você pensa? Se tal coisa acontecesse, fugir muito disso, eu pensei nessa situação. Por quê? Você já vai ter tudo planejado, então você vai ter mais de uma opção. E aí, nessa conversa, nesse bate-papo, você consegue testar entre 2 ou mais estratégias e escolher aquela que vai ser a principal para você. E aí, quando você tiver escolhido, por exemplo, essa principal, você vai conseguir direcionar a sua atenção para os diferentes passos que você vai ter que realizar nesse plano, por exemplo, imagina o seu plano A. Então, você vai ter que direcionar e você vai ter que pensar os diferentes passos para que você consiga executá-la da maneira perfeita. Então, imagina assim, se você está treinando dança, por exemplo, tá? O que você tem que imaginar? Você não vai conseguir fazer toda uma coreografia de uma vez. Você vai tendo que fazendo passo a passo e gravar aquilo. É literalmente isso que você deve pensar quando você for
imaginar o seu planejamento que você vai montar para uma estratégia de competição para o jiu-jitsu ou para outras modalidades, por exemplo. Mas é muito importante que você pense dessa maneira, beleza? E uma vez que você alinhou essas estratégias dessa forma, para que você consiga validar o seu plano de ação, você pode pensar entre 2 ou 3 cenários diferentes que possam estar acontecendo nesse sentido. Vamos imaginar aqui o jiu-jitsu. E se eu começar a luta por cima, se eu precisar passar a guarda, o que eu vou ter que fazer? Qual é o passo a passo desse primeiro plano? Então, o meu plano A vai ser, eu quero ficar por cima e quero passar a guarda. Pô, eu sou mais passador. Então, beleza, o que eu vou ter que fazer? Detalha passo a passo. Pô, show de bola. Cara, mas e se acontecer alguma coisa e eu tiver que começar por baixo, por exemplo? O que eu preciso fazer? Pô, vou precisar raspar, eu vou precisar recuperar. E aí, quando eu estiver por cima de novo, o que eu vou fazer até chegar na finalização que eu gosto, naquela finalização que é a que eu desejo, por exemplo, que aconteça. Pô, mas legal. E aí, uma terceira opção, e se eu estiver lutando um campeonato absoluto, por exemplo, contra um adversário que é mais pesado? Qual é o passo a passo? O que eu imagino que seja o ideal para que eu consiga desempenhar bem ao longo dessa competição? Isso são alguns cenários que podem acontecer. Você pode traçar mais? Pode, mas toma muito cuidado também para você não ter muita coisa e você ter uma overdose de informações e não conseguir treinar nada, por exemplo. Então, você tem que ter esse cuidado também. E assim, você vai ter várias opções, você vai ter vários planos de ação para que você consiga acionar de acordo com cada situação. E aí isso vai permitir com que você consiga ser mais flexível na sua estratégia, mas de uma maneira intencional e isso deixando você confiante. Por quê? Porque você treinou, porque você planejou essas situações. Então, o que você pode fazer? Escalonar. Marca numa coluna, por exemplo, plano A. O que eu vou precisar fazer? O que, por quê, como eu desejo executar isso, quanto tempo eu vou ter que fazer isso, quanto tempo eu tenho para fazer isso. Então, isso varia muito de acordo com o tempo, por exemplo, de uma competição. E isso você vai conseguindo pensar plano A, plano B, plano C, e assim por diante, beleza? E aí, uma vez que você traçou os seus planos, você pode ensaiar isso mentalmente, cada um deles, imaginando passo a passo a execução de cada ação. Você pode mentalizar isso e treinando isso na sua mente, porque isso vai se tornando cada vez mais automático. Não sei se você sabe disso ou não, mas a sua mente ela não sabe o que é real e o que é imaginário. Ou seja, a sua mente ela é treinável. Então, quanto mais vivo for essa visualização na sua mente, então, questão do ver, do sentir, do ouvir, o ambiente competitivo, melhor vai ser essa execução. E aí você pode realizar ela você mesmo, mas ela possui melhores resultados quando ela é conduzida por um profissional especializado, por um coaching esportivo, por exemplo, pelo treinador mental, ou pelo seu próprio treinador, desde que ele tenha os conhecimentos para estar executando essa ação. Mas você mesmo consegue estar fazendo isso. E aí, uma vez que você fez isso, a gente então fala da primeira estratégia. E aí agora a gente vai para a segunda. Qual que é a segunda? É um pensamento não julgador, ou seja, você se desprender dos seus julgamentos. Como assim, Douglas? De que forma que eu posso fazer isso? Então imagina que assim, para você chegar à sua atenção plena, é essencial você ter uma postura dissociada, ou seja, sem julgamentos referentes aos seus pensamentos ou às suas emoções, tá? Quando eu digo isso, é muito comum às vezes você pensar, cara, mas o cara é da equipe A, o cara ele faz isso, ele faz aquilo, poxa, mas e se eu perder? Isso, eu já estou criando julgamentos e estou alimentando esses pensamentos negativos e emoções negativas. Quando eu dissocio do julgamento, eu simplesmente vou estar olhando o que literalmente está acontecendo, o que está acontecendo de concreto. E quando você se julga em excesso, isso atrapalha o seu desempenho, justamente por você desviar a sua atenção da tarefa daquele momento. E aí faz com que você desvie a sua atenção e comece a olhar para os seus pensamentos. Isso vai gerando, vai desencadeando ainda mais pensamentos sabotadores e negativos para você. Então, o que é importante? É você focar no agora. Então, deixa as suas avaliações do que aconteceu, se foi bom, se foi ruim,
para depois do final da competição. Se você está durante uma competição, durante o treino, foca já no próximo passo. Cara, se eu tomei uma posição, se eu tomei 2 pontos, o que eu posso fazer de agora em diante? Qual é o aprendizado que eu tiro já dessa situação? Quanto tempo mais de luta eu tenho? O que eu posso fazer para reverter essa situação? Então, um pensamento não julgador, ele ajuda você a olhar com mais clareza o primeiro ponto que a gente identificou, que é você criar o seu plano de ação. Então, você consegue continuar focado no seu plano de ação. E aí vai existir um momento específico para você olhar e lidar com as situações que aconteceram ao longo da competição, mas não vai ser nesse momento. Então, simplesmente foca no aqui e no agora, de fazer o que tem que ser feito para você atingir os seus resultados e seus objetivos. E aí você consegue focar nos próximos passos conforme você planejou. E aí o que é importante? É você olhar esses erros como uma oportunidade de aprendizagem e oportunidade de acertar os próximos passos. E aí você vai conseguir ver eles de uma maneira imparcial. Isso vai tirar um pouco o peso, sabe? Sabe aquele peso que às vezes parece que fica nas costas, aquele peso da crítica? Isso te tira isso, essa obrigação de ter que ganhar porque tem a torcida, porque tem a pressão. Literalmente você vai focar em conseguir dar o seu melhor com o que você tem de recursos naquele momento. E isso te permite achar os recursos que você precisa para atingir os seus resultados. Faz sentido isso para você? E uma vez que você fez isso, a gente parte para a terceira estratégia, certo? E a terceira estratégia é você conseguir usar, por exemplo, palavras de ativação ou a autofala. Do que você está falando, Douglas? Como assim? Algumas palavras elas podem funcionar como gatilhos para disparar determinados comportamentos e fazer com que você entre no seu estado de ativação. E isso vai te colocar na frequência emocional ideal, que vai ser importante para esses momentos de competição. E aí, esses momentos, que palavras são essas? Como que eu posso usá-las? Elas podem ser, por exemplo, palavras de comando como, pô, estou ali antes da competição, posso olhar, pensar comigo mesmo e falar internamente comigo. Pô, postura, pô, preciso dobrar os joelhos, a primeira pegada é minha, eu vou colocar meu jogo primeiro. Isso vai te ajudando já a ativar e criar essas palavras, por exemplo, de autofala, nesse sentido, beleza? E, ao mesmo tempo, essas palavras, elas te ajudam a se colocar no estado mental e emocional ideal em determinados momentos. Como, pô, para cima, eu vou para cima. Pô, eu estou bem. Continua, continua. Tranquilo. Relaxa. Pô, relaxa. Cheguei na posição. Mentalmente eu posso falar para mim, cara, relaxa. Tem tempo. Eu consigo. Isso é uma forma de você conseguir trabalhar essas palavras, e aí essas são só alguns exemplos. Você pode encontrar aquelas que melhor você se conecta com elas, tá? E aí, você é a melhor pessoa para identificar esse estado e usar essas palavras âncoras, por exemplo. Existem outras formas de fazer? Sim, existe pelo toque, existe de outras maneiras. Mas muitas vezes, quando você está ali no ato da competição, as palavras internas elas te ajudam bastante. E aí, você saber o que você tem que fazer naquele momento vai ser muito importante, beleza? Então, o que você pode fazer agora também? O que eu sugiro para você? Pega uma caneta, um papel, ou pega o próprio celular, anota no seu bloco de notas, e anota aquelas palavras que você mais se identificam e que mais funcionam para você num momento pré-competição, durante competição, e já vai usando elas nos treinos também. E aí você deve praticá-las continuamente durante os seus treinos, para que você consiga repetir elas várias vezes e você consiga associar esse padrão desejado, por exemplo. Você consiga fazer ele de forma automática durante uma competição. Você pode gravar esses áudios também com essas palavras e, consequentemente, você pode ouvir esses áudios para que eles te ajudem nesse sentido. Então, pensa um atleta que está na beira do tatame, pronto para mais uma luta. Qual frase ele pode usar? Que palavra que ele pode usar? Então, lembra que eu falei para você, pô, a primeira pegada é minha? E aí ele pode, por exemplo, se você se identifica com isso, se você quer entrar com atitude na luta, se você
quer começar para cima, você pode pegar e falar, cara, a primeira pegada é minha, eu vou fazer a primeira pegada. Então, isso vai lembrar, por exemplo, de deixar ele ativo na luta. Isso é uma coisa que eu uso bastante para mim. Ou ele pode usar as seguintes frases também, dependendo da situação, se você está precisando de confiança, de autocontrole, cara, você pode olhar para você e falar, cara, eu posso, cara, eu sou campeão, eu mereço ser campeão. E isso vai te trazer mais confiança. Então, é importante você alinhar e escrever aquilo que mais funciona para você. Esses são só alguns exemplos. Só que, lembra de uma coisa, isso só vai ter efeito se isso se tornar uma rotina para você no seu dia a dia, tá? Isso tem que se tornar um hábito seu. Como é o seu hábito de pegar suas coisas e ir para os seus treinos, de fazer o seu treino físico? Pois esse é um treino que muitas vezes você não consegue ver. Então, quanto mais você realiza isso repetidas vezes nos seus treinos, você coloca isso no seu dia a dia, mais fácil vai ser para você conseguir executar quando você precisar. É igual aos seus treinos. Se você não executa bem uma posição, quando você precisar usar aquela posição, por mais que você saiba que ela existe, a execução dela talvez não vai sair igual como você planeja ou tão rápido. Por quê? Porque você não praticou. E o treinamento mental é a mesma coisa, você precisa praticar. E quando os estados emocionais e comportamentais eles vão se tornando habituais na rotina do atleta e também associados às palavras ou às frases, isso vai se tornando cada vez mais fácil de se fazer, mais fácil de ser encontrado, por exemplo, nos recursos internos que você possui. E aí você pode usar os seus sentidos, o seu pensar, o seu ouvir, e o efeito ele vai ser ainda mais rápido se você conseguir associar tudo isso, por exemplo. Beleza? E aí entra a quarta estratégia. Uma coisa que é muito importante, se você conseguir fazer nos seus treinos, é a simulação de competição. Você pode alinhar isso com o seu mestre, com o seu treinador, mas a competição e os treinos, eles envolvem ambientes totalmente diferentes. Então, os fatores que estão presentes na competição, muitas vezes eles não existem nos treinos. Então, muda o clima, a atmosfera é outra, tem a torcida, o árbitro, e por vezes você tem uma única chance de fazer aquilo perfeitamente para que você consiga sair com a vitória, você consiga sair com o primeiro lugar. Então, a execução ela tem que ser muito bem feita. Então, vai existir os adversários, o estado mental ele muda também, então você quanto mais preparado você tiver, mais controle você vai ter, e isso é o combustível para gerar, vamos dizer assim, distrações que podem atrapalhar o resultado. Por quê? O ambiente ele muda muito. Então, por isso é importante que sempre que possível você simule ambientes de competição sistematizados nos seus treinos, ou seja, planejados. Essa prática ela é muito importante, pois ela acaba simulando e repete boa parte do que pode acontecer na competição no seu ambiente de treino. O clima, a pressão, o barulho, o árbitro. Você pode combinar isso com seus companheiros de treino, com o seu treinador, com o seu mestre, para que vocês consigam criar essa atmosfera. Porque isso te deixa mais preparado para quando você precisar usar nessas situações de competição. Logicamente, isso envolve um planejamento antecipado, então tem que estar dentro do planejamento de treino, e isso vai ser muito importante para você também. Só que se por algum motivo você não puder fazer isso nos seus treinos, você pode simular essa situação mentalmente. Então você pode simular a situação de competição e adicionar elementos que criem essa atmosfera no seu treino mental. E aí lembre que a mente ela é treinável. Então, o que você sugestiona a ela, ela vai te ajudar a criar. E aí o que você pode fazer? Você pode escrever e depois ler em voz alta e mentalizar essas situações. Você pode gravar, por exemplo. E aí você pode escutar um áudio e colocar o som, por exemplo, das pessoas na torcida, das arquibancadas, das pessoas torcendo, ver as cores do kimono, sentir o momento pré-competição, durante a competição, momentos antes de entrar no tatame, a primeira pegada, como que a luta se desenrola. Então, pensar toda a rotina. E você já consegue criar isso. Quanto mais vívido você vai vendo que você vai se sentindo, você vai vendo as emoções que se criam dentro de uma atmosfera de competição. Beleza? E aí, você também pode simular os treinos em situações adversas. Como assim? Então, certa vez,
eu assisti um treino do José Aldo, e eu vendo lá, cara, ele estava sem gás nenhum, e aí os seus companheiros de treino, eles iam se revezando, né? Então, aqueles caras, eles iam descansando, e o companheiro que estava ali lutando com ele no momento, ele tentava a todo momento quedar o José Aldo. E aí ele tinha que se defender de qualquer jeito, ele não podia tomar a queda. E o Dedé Pederneiras, no ouvido dele, trabalhando com ele, usando aquelas frases, usando as palavras, e você via que o Aldo ali extenuado, tipo, já não aguentando mais, e de alguma forma ele tirava energia e conseguiu, na verdade, se manter em pé. E se de alguma forma ele tomasse a queda, os companheiros podiam finalizá-lo. Então, era um treino muito intenso, tirava ele da sua zona de conforto, né? Então, é um treino de uma forma totalmente adversa. Você pode pensar essas situações também que te fazem você conseguir estar um passo à frente dos seus adversários, tá? Então, essas são as 4 estratégias que eu queria trazer para você, que elas podem ser muito úteis para você usar no seu treinamento mental. Então, fica claro, por exemplo, dentro do que eu trouxe aqui para você, que ter as estratégias corretas de concentração, ela pode ser o diferencial para um bom desempenho. E é isso que vai, muitas vezes, diferenciar 2 caras que são tecnicamente iguais, mas que eles possuem uma mentalidade diferente, por exemplo. Então, aquele que está mais preparado mentalmente, pode ser que ele tenha uma maior tendência de conseguir superar as adversidades e sair com a vitória. E pode ser que ele, às vezes, até tecnicamente está um pouco abaixo. Só que se ele tem uma mentalidade boa, muitas vezes ele tem uma probabilidade maior de sair com a vitória. E aí, saber trabalhar a sua rotina de treino e a competição, ela vai ser essencial nesse trabalho, nesse papel. E aí, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, compartilha nos seus grupos de WhatsApp e deixa o seu like aqui também para nós, que vai ser muito importante. E escreva aqui nos comentários o que você achou e sobre o que você gostaria que eu trouxesse num próximo vídeo. Então é isso aí, eu espero que eu tenha te ajudado. Um grande abraço e até a próxima.